Bom dia, irmãos. Eu ainda aprendo. É uma alegria estarmos aqui reunidos nessa manhã, onde nós já participamos do Café da Comunhão, né? E juntos agora nós vamos louvar e adorar ao nosso Deus. Nós vamos fazer uma leitura bíblica. Eu peço que os irmãos fiquem em pé. Nós vamos ler o Salmo 133. Todos acharam? Então eu farei essa leitura. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A ênfase nesse salmo é a excelência da união fraternal. Como é bom estarmos reunidos nesse momento. Então agora nós vamos nos dividir de dois em dois para orarmos. Então eu gostaria de lembrar os irmãos para colocar nas suas orações os enfermos da nossa igreja. Nós temos o diácono Armando, que foi operado essa semana, ainda permanece internado, necessita das nossas orações. Temos também a Thaís, a netinha da Marli, que esteve internada essa semana, já está em casa, mas também necessita das nossas orações. Então vamos nos reunir de dois em dois, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos
pela noite de descanso, agradecemos pelos momentos de comunhão que nós passamos agora de manhã. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós em todas as nossas necessidades. Nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando esses irmãos nossos que estão passando por enfermidades, que o Senhor possa estar com a tua mão estendida sobre a vida deles, suprindo as suas carências, ajudando-os, Senhor, na sua recuperação, e que eles possam, Senhor, estar seguros, sabendo que o Senhor está ao lado deles em todos os momentos. Fique conosco nesse restante de culto, fale ao nosso coração através da mensagem e nos abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias novamente, Salmos 37. Salmos 37. Vamos ler do versículo 16 ao versículo 26. Salmos 37, de 16 a 26. Convido a igreja a se colocar em pé. Vamos fazer essa leitura de maneira responsiva. Vou começar no versículo 16 e a igreja responde nos versículos ímpares. Vamos até o 26. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Que Deus abençoe sua palavra e que nos conceda um coração generoso para com os irmãos, para as ofertas da nossa igreja, ofertas fora daqui, e um coração fiel também aos seus dízimos. É o que vamos fazer neste momento. Nós ouviremos alguns cânticos agora, acompanharemos, e aproveitar esse momento para quem veio preparado, trazer os seus dízimos e ofertas. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, Pai de amor, Pai querido, obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso que estamos aqui. Que o Senhor conceda a nós um coração generoso, puro e fiel a Ti, Senhor Deus. Que todos esses dízimos e ofertas aqui depositados sejam utilizados para a honra e glória do Teu nome. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ao rei que se
Bom dia, meus irmãos. Neste momento eu chamo aqui à frente as pessoas que completou mais um ano de vida na sua existência, nesses dias, nessa semana, que possa se apresentar aqui o santuário, para que nós possamos orar pelos irmãos e por todos nós. Não tem mais alguém que completou ano esses dias? Se não, o jovem aqui está com o privilégio de, nesta manhã, poder comparecer ao santuário, dando glória e graças a Deus por mais um ano de vida. Vamos orar. Senhor Deus, receba, Pai, a nossa gratidão por esse momento muito importante para nós, quando estamos no santuário, te adorando, exaltando o teu santo nome, o que para nós é um privilégio, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Neste momento, Pai, nós queremos interceder em benefício da vida deste jovem que compareceu ao santuário neste momento para te render graça, Pai bendito, por mais um ano de vida na sua existência. Muito obrigado, Pai, porque ele alcançou a tua graça ainda na sua juventude. Permita, Senhor Deus, que este jovem possa dedicar todo o seu tempo para engrandecer e exaltar o teu santo nome, que ele possa receber do Senhor muita sabedoria, força e poder e capacidade de desenvolver a tua palavra por onde quer que ele andar. Alguém possa dizer que ali está um jovem filho do Senhor. Pô, Deus bendito, abençoa a vida desse jovem, juntamente com a sua família, na sociedade, onde quer que ele esteja, que ele possa ser um exemplo para muitos outros jovens que ainda hão de crer na tua palavra, por intermédio de muitas vidas pregadas e vividas de acordo com a tua santa vontade. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa vida, que ela seja sempre preciosa diante dos teus olhos. E a nós outros, Pai, que estamos compartilhando neste momento, aceita, Pai, a nossa adoração e o nosso louvor. E continua sempre conosco, Pai. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado. Pode sentar, jovem. Muito obrigado. Bom dia, amados irmãos. Depois de tomarmos um café bem reforçado, estamos aptos a tomar um outro café agora. Amém? Receber a palavra do Senhor, mas antes quero dar alguns recados, louvando a Deus pela vida dos nossos visitantes, nossos convidados nesta manhã. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria receber você e sua família em nossa igreja. Deus te abençoe. Amados irmãos, a SAF tem duas programações. Hoje tem plenária, 5 horas, irmãs fiquem atentas. E na terça-feira, o bazar às 14 horas. A presidente da SAF pede que cada irmã traga um prato de doce ou salgado, conforme já é costume das irmãs fazê-lo. O seu informativo você deve ter recebido aí, tá? Tem todas as programações. Nós vamos ter no dia 15 aqui um momento muito especial, quando nós vamos receber aqui os PMs de Cristo. Eu gostaria que você levasse sempre uma quantidade maior de informativo para você convidar. Se você conhece algum PM ou algum policial, né, seja civil, federal, né, algum servidor do bombeiro também, você convide a estar aqui nesse dia. É um dia especial, dia 15. Nós acertamos com o coronel Nossetti de estar trazendo os PMs aqui. Queremos abençoá-los, esses homens que têm trabalhado aí, arriscando suas vidas aí pela sociedade. Então nós vamos estar tirando esse dia em especial. Também, meus irmãos, nesta semana, semana de oração, começa amanhã, às 7 da manhã, e nós encerramos na quinta-feira à noite. Então, é uma semana muito produtiva diante do Senhor. Eu gostaria que você viesse interceder pelas causas do reino do Senhor.
Passamos estes dias pelo mês da pátria, e nós vamos orar muito pela nossa nação. Vimos os acontecimentos dos últimos dias, as votações, as decisões de afastamento da presidente, e precisamos muito da graça do Senhor para recuperar diante, dos investidores internacionais, nosso país voltar a ter bons olhos, ou seja, ser bem visto e poder ter investimentos para que recupere a sua cadeia produtiva, gerando emprego, renda. Vimos que muitas famílias estão com a renda reduzida ou sem renda nesses dias por desemprego. Precisamos orar por isso. E é por isso que nós vamos gastar um tempo essa semana orando. Segunda até quinta-feira, e terminamos na quinta-feira com um culto aqui na igreja. Na quarta-feira, é o dia 7 de setembro, e os nossos jovens e adolescentes estão organizando aqui um dia esportivo, eles que vão tomar conta da organização, e vão fazer um churrasco nesse dia, tá? Vai começar meio-dia, vão fazer um churrasco nesse dia, e esse churrasco é R$15 por adulto, e crianças pagam R$10. Criança até que idade que eu não vi aqui? Até 10 anos, R$10, tá bom? Acima de 10 anos, come mais do que o pastor, então paga normal, tá? O que eles vão arrecadar nesse churrasco, se der lucro, eles vão comprar uma mesa de pebolim e ping-pong, que a nossa já está para lá de Bagdá. Então é um investimento dos adolescentes aí, você pode participar. Só você procurar o Cacá, o Vini, dar o seu nome, e hoje é o dia de você dar o nome e pagar, tá bom? Então, se você vai vir participar, nós vamos fazer diversas brincadeiras nesse dia. Não sei se você já pulou corda, se você já correu corrida de saco. Então, nós vamos fazer nesse dia aqui. Tem alguns adultos que estão precisando fazer isso aí. Vai ser um dia também fitness para essa turma, come churrasco e corre depois. Então, nós vamos tirar esse dia aí para isso, dia 7, tá bom? Só procurar a equipe, tá no informativo aí. E você vai ver também nosso informativo, nossa conferência missionária, que você precisa começar a orar por ela, em nome de Jesus, para que seja uma grande bênção, um tempo de despertamento. Na última quarta-feira nós tivemos aqui o nosso encontro de homens, também os homens entraram na carne, foi um tempo também de churrasco, e foi muito bom. Tivemos aqui mais de 60 homens participando, e foi uma grande bênção, tempo de comunhão, novos contatos, com esses homens, e uma oportunidade de compartilhar da palavra, e sempre que esses homens voltam melhores para casa, porque Deus está operando na vida deles. Então, mulheres, mande os seus homens para os encontros de homens às quartas-feiras, tá bom? Seu marido vai voltar melhor. Tem alguns que voltam até já lavando louça. Tem de tudo, tem uns aprendizados, Tem uns que nunca lavam louça, voltam lavando louça, então já vai contribuir. Abra sua Bíblia comigo, em Neemias, capítulo 1. Livro de Neemias, capítulo 1. É um texto muito conhecido, mas muito rico. Uma vez que nós vamos entrar numa semana de oração, eu acho um texto muito propício para nos despertar para esse tempo, assim como Neemias foi o homem desta época, que o sejamos também. Livro de Neemias, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor,
Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e aos teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Pai de amor, fala conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso tema nesta manhã, meus irmãos, é quando as notícias são más. Quando as notícias são más. Quando as notícias são más, nós, naturalmente que nós nos sentimos derrotados, fragilizados, atacados. Na verdade, vivemos num tempo que nós abrimos os jornais e se torcer o jornal diz que tem sangue, né? Diz que sai sangue. São sempre notícias ruins. As estatísticas nunca são boas. Nunca são boas. As estatísticas de violência no nosso país se agrava dia a dia. De homicídios, do tráfico das drogas. Se nós olharmos para as epidemias, cada dia os casos aumentam. Apesar de aumentar os investimentos, aumentam os casos também. Era só dengue, depois veio chikungunya, zika, e as coisas vão se alarmando. A gripe H1N1 e por aí vai. Lemos nos jornais, pai que joga a família pela janela e depois suicida também. Vemos um congresso nacional sem saber o que está fazendo, ou pelo menos não sabe quem está presidindo. Que loucura. As leis mudam o tempo todo. Vivemos um período que o sujeito recorre ao Superior Tribunal Federal e ele não sabe o que vai sair de lá, porque consegue usar 2 pesos, 2 medidas. Então a nação recebe tanta notícia ruim. Olhamos para os países vizinhos ou em outros lugares, catástrofes, terremotos, onde vilas que eram super tranquilas, de repente na Itália quase foram consumidas. Há pouco tempo aqui na América do Sul. Então notícias ruins não faltam. Não faltam. O que fazer quando as notícias, então, são más? Interessante que Neemias estava tranquilo, até porque ele, dos poucos que conseguiram se dar bem na Babilônia, ele é um deles. Agora, não mais no Império Babilônico, no outro império, mas ele é um dos poucos que conseguiu se dar bem, daqueles que foram levados cativos. E ele está servindo ao rei nos seus aposentos, cuidando da alimentação ali do rei, então, possivelmente sendo um conselheiro, podendo ter contato, comer da mesma comida. Estava tudo bem com ele. Só que ele resolveu perguntar sobre como é que estava a cidade de onde ele veio. De onde estavam o seu povo. E ele recebe notícias que a coisa não era boa lá. Que Jerusalém estava destruída. Que a cidade estava destruída. E
que ficaram para trás, que os babilônicos não levaram na primeira e na segunda investida que tiveram ali, ficou mais os inválidos, os velhos, aqueles que não tinham nenhuma serventia mais para os babilônicos, aqueles que eles acabaram até exercendo uma certa misericórdia porque não mataram. Ficou esse povo, um resto, que acabou se multiplicando também. Então esse povo, em completa miséria, ele podia apenas virar a página e falar assim, tudo bem, não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Amados, quando nós recebemos uma notícia de muito longe, a gente fica assim até preocupado, mas a gente vira a página e a vida segue, né? Morreu 200 lá na Índia, olha só, morreu 200 irmãos na Índia. E a gente toca a vida da gente aqui. Mas quando é na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa família, muda tudo. A gente se importa, a gente chora, a gente interage, participa daquele momento ali, há um sofrimento. Notícias más chegam a todo instante. Dizem até que as notícias más nem precisam do sistema de correio, elas voam. Chegam sempre antes. Tem sempre um pé veloz para dar uma notícia ruim. Dificilmente alguém sai correndo para espalhar para o mundo inteiro que alguém fez algo bom. Algo bom. Que alguém devolveu uma carteira que achou num supermercado e que todos vão espalhar. Que coisa boa! Mas que teve um tiroteio lá na vila tal, a cidade inteira fica sabendo. Nós temos a facilidade de alimentar as notícias más. Então essa é a realidade que tinha em Jerusalém. Era uma miséria total, era uma miséria moral, espiritual, era uma miséria emocional e era uma miséria material. O povo estava em completa desgraça, cidade arrasada, muros destruídos, nação cativa, muitos escravizados, muitos doentes. Quando Neemias escuta estas notícias, a Bíblia diz que ele entra no estado de choque, de choro, de pranto. Eu queria trazer pelo menos 3 lições nesta manhã. Quando as notícias são más, como nós devemos encarar essas notícias? Como devemos encarar as notícias ruins que nós recebemos, no diagnóstico que a pessoa estava indo tudo bem, até que fez um exame e descobriu que está com algo no sangue. E é algo que vai levar, possivelmente, para a sepultura. Muda tudo, a família muda a rotina, todo mundo se mexe. O que fazer quando as notícias são más? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Neemias nos mostra como nós devemos encarar essas notícias, diz que demonstrando de imediato o seu estado de humanidade. Nós temos a tendência, meus irmãos, de acostumar com a dor, acostumar com o sofrimento, acostumar com notícia ruim, e a gente não se assustar mais. Todo dia a gente lê sobre essas coisas. É como aquele que fica maquiando defunto. Todo dia maquiando defunto. Ele já não... É só mais um. Só mais um. Nós estamos acostumando com essas coisas, meus irmãos. As notícias ruins. Nós vemos alguém indo de mal a pior, e a gente já não se importa mais, a gente já não ora mais, a gente não se envolve mais, porque está virando a rotina do mundo. É o curso natural das coisas. A gente pensa, eu não posso fazer muita coisa. Bom, esse homem não tinha muita coisa o que fazer? Tinha. A Bíblia diz no versículo 4, que quando ele recebeu a notícia, diz que ele se assentou, não dava para ficar de pé. A notícia foi péssima. Ele demonstrou que ele era humano, que ele não era uma máquina, que ele não era alguém gelado, sem sentimentos. Amados irmãos, nós estamos num tempo onde o amor está se esfriando de quase todos. Um casamento está se acabando e o povo assim, é mais um divórcio. Devia lamentar, chorar, clamar a Deus. E diz que esse homem, diz que ele se assentou, diz que ele chorou, e diz que ele lamentou por alguns dias. Ele foi para o fundo do poço. Ele transformou aquilo que era uma tragédia em algo misericordioso. Ele entrou na miséria do povo. Sentiu aquela dor. Quando nós vemos alguém passar fome e a gente de barriga cheia,
deveríamos sorver o mesmo gosto que ele está sentindo, para sermos capazes de ter misericórdia. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele passou pelas nossas lutas, e ele é capaz de se compadecer de nós. Por isso, ele sabe o peso do sofrimento, da angústia. O choro aqui não é sinal de fraqueza. Na verdade, o choro para Neemias é uma válvula de escape da sua humanidade, de que ele é homem, de que ele é humano, de que ele se importa, de que ele é pele e osso, um coração batendo, mas um coração que tem sentimentos, que se envolve emocionalmente. Vivemos num tempo que as pessoas estão dizendo assim, cada um no seu quadrado. Talvez você não sabe o que acontece na casa do vizinho, que é no apartamento de frente. Você não sabe o drama que está acontecendo lá. Talvez você nem ore por ele. Dificilmente você vai conseguir demonstrar amor se você não se importa de fato com aquele que está ali. Quando Neemias recebe a má notícia, a primeira coisa que ele faz, ele desaba a chorar. Interessante que ele era o cara que tinha que manter sempre bom humor, alegre diante do rei. E ele não conseguiu esconder isso. Se você ler o capítulo 2, diz que ele não conseguiu esconder isso do rei. O rei chegou, nem a maquiagem deu para tampar o que estava no seu rosto. Ele estava com a alma profundamente triste por aquela situação. Completamente impactado pela situação da sua nação. Amados irmãos, nossa nação está indo à bancarrota, nosso país está desmoralizado, a prostituição se espalhou, a violência. E muitas vezes nós estamos assim, inertes, imóveis, não choramos pela nossa nação. Eu sonho com um avivamento em nossa nação. Avivamento é tempo de choro, é tempo de choro. Quando a nação começa a clamar, vê que não há um outro lugar mais para correr, a não ser para os braços do Pai. E chora pela nação, chora pelas circunstâncias que a nação está passando. É muito fácil nós entrarmos nas redes sociais e aproveitar que todo mundo está fazendo piadinha com a nossa nação e fazer mais uma. O difícil é você jejuar e orar pela sua nação. Clamar pela sua nação. Eu coloquei no informativo nesse mês uma temática, e você vai ler depois em nome de Jesus e compartilhar. Independência é morte, é morte. Desafio você ler aí essa palavra que Deus nos deu para ministrar à sociedade. Você tem que espalhar esse informativo, que é o que nossa nação fez, tornando-se independente de Deus e está morrendo. Todos os dias recebe notícia que mais alguém perdeu o emprego. Não sabemos ainda até que ponto nosso país está endividado, porque não há transparência. Da presidente ao último escalão, a gente não sabe o que vai sair disso aí. Não sabemos que impacto que vai ter. Deveríamos orar muito pela nossa nação. O que é pobre, 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 vai sofrer 10 vezes mais agora. Não pelo governo, mas pelas consequências, que é como cascata. A primeira coisa que você faz é cortar gastos. Você vai cortar de quem? Da parte mais frágil. Deveríamos lamentar pela nossa nação. Ao invés de sair nos jornais lá fora, que a nossa era uma nação que adorava a Deus, uma nação que prosperava, nós estamos sendo achacoalhados lá fora, envergonhados lá fora. Então, Neemias, ele chora, ele lamenta. Eu não sei se você já chorou pelo seu país. Está tudo bem na sua casa? Mas tudo que acontece com a nação tem que acontecer conosco. Faz parte. A Bíblia diz que quando um rei ia mal, toda a nação sofria. Toda a nação. Toda a nação. Quem levanta reis e depõe reis é o Senhor Jesus. Quando Ele aperta uma nação por causa dos seus pecados,
Eu vou dizer, meus irmãos, nós vivemos o resultado dos pecados. A igreja brasileira se calou. E os joelhos não têm calos mais. Os olhos não têm lágrimas. Não tem lágrimas. Diz que ele demonstra sua humanidade. Ele chora. Ele se quebranta. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, por 2 vezes, a Bíblia registra que ele chora. Ele vê a notícia ruim. Diz que quando ele entra ali na aldeia de Betânia, diz que ele chora. Mesmo sabendo que como Deus ele iria ressuscitar, que o Espírito Santo lhe daria poder para ressuscitar Lázaro, ele chora. A Bíblia diz que ele entra em Jerusalém e ele chora por aquela cidade. O último choro por Jerusalém foi o de Jesus. Você tem chorado pela sua nação? Fechado a porta do teu quarto e chorado. Diz que ele não apenas chorou, mas em segundo lugar, mostrando como é que nós devemos encarar as más notícias. As más notícias, diz que ele se entregou ao jejum. Diz o texto no versículo 4, a parte B, e estive jejuando. Por quanto tempo? Muitos dias. Esse homem definhou o rosto, se quebrantou diante de Deus, colocou-se na miséria. Se não tem comida para o meu povo, não vai ter aqui também. E olha que ele era o cara que experimentava a comida do rei. Só coisa fina. Só coisa fina. Jejum é tempo a sós com Deus, é trocar a comida material pelo alimento espiritual, é dar mais valor à presença de Deus na vida do que aquilo que passa, é aquilo que às vezes damos tanto valor aqui neste mundo. É dar mais valor ao pão do céu do que ao pão da terra. Isso é jejum. É separar um tempo para dar mais valor para aquilo que nós vamos viver na eternidade do que aquilo que transitoriamente recebemos aqui neste mundo. Qual foi a última vez que você jejuou sem ser para fazer exame, meu irmão? A igreja brasileira é uma igreja que não jejua. Se a gente jejuar 3 horas, e diz que tem que comer de 3 horas, a gente já fica, tropeçando. Não temos o hábito de jejuar. Recebemos tanta fartura em nossa nação. A gente hoje vai no supermercado com cartão de crédito e a gente compra de tudo. Não recebemos aqui 7 anos de miséria. Não quer dizer que Deus não vai mandar. Que para tratar uma nação, Deus faz cada coisa. Faz. O bom é de buscar a Deus enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, enquanto a voz profética está clamando, do que quando não tem profetas mais, e quando o caldo já derramou, e aí o Espírito Santo tem que fazer uma obra sobrenatural, porque humanamente falando, ninguém mais se importa. Não há quem busque a Deus, como diz o salmista, não há quem entenda. Jejum é tempo de abandonar as más notícias e buscar ouvir a voz do Pai de uma boa direção. A gente recebe a notícia ruim e a gente se coloca agora, Senhor, o que o Senhor tem a ver com isso? Eu quero ouvir a voz de Deus. Nós devemos jejuar até sermos capazes de que o pão do céu nos seja dado e que a direção do Pai seja enviada. A gente entender o que Deus quer naquilo ali. Jejuar, propósito. Muitos jejum para comprar casa, jejum porque está doente. E jejuar pela nação. E jejuar por consagração. E jejuar confessando pecados. Uma das grandes decisões de Neemias é confessar o pecado do povo. Ele diz assim, eu sou pecador também, eu faço parte da nação. Você pode ser a pessoa mais santa da nação, mas se a nação é pecadora, você é um miserável pecador junto com a nação. Você é brasileiro, cara. Ou você acha que Deus vai mandar algo para a nação e você vai ficar ileso? Não. Nós somos parte. Mas a nação que teme o Senhor, ela será forte e ativa.
essa nação prosperará. O jejum aqui é feito com respeito a umas circunstâncias bem determinadas. É um caos que está acontecendo. As grandes decisões da Bíblia sempre foram cercadas de grandes períodos de jejum. Em alguns casos, a Bíblia fala que foram 40 dias e 40. Jesus para entrar no ministério, ele deu um upgrade, 40 dias e 40 noites, jejuando. 4 dias, você é louco, pastor. Nem o dízimo conseguimos dar do tempo que Jesus jejuava. E ele era homem, semelhante a nós, mas sem pecado. O jejum também, a Bíblia diz que não pode ser feito de maneira farisaica. Se você ler lá em Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao versículo 18, diz assim: quando você jejuar, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Capítulo 9 de Mateus, verso 14 a 17, diz assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Não se põe vinho novo em odres velhos, pelo contrário, rompem-se os odres, derrama o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. O noivo não está presente mais, é tempo de jejuar. Até a volta do noivo, precisamos jejuar. Precisamos jejuar. Nesse lugar, Neemias nos mostra que devemos encarar as más notícias, entregando-se então à oração. A oração. E dizer que ele esteve jejuando e orando. Versículo 4. Orando. Por que a oração, meus irmãos, é a última coisa que fazemos? Por que é a última coisa que nós empenhamos? Tantas coisas ou tantos momentos tivemos para orar. Orar com alegria, orar com gratidão, orar em consagração, mas a gente espera chegar no fundo do poço para orar. Por que a dependência nossa de Deus, ela se dá somente quando a gente diz assim, não dou conta mais? É porque o médico já disse que não tem mais jeito, é porque você já viu que está falindo, é porque você viu que o seu casamento está acabando, é porque você viu que a sua saúde foi embora. Agora é hora de orar. Vamos orar. Tudo bem que nós temos que orar nessas horas, mas não é isso que deveria ser a nossa vida. A nossa vida deveria ser uma vida no altar o tempo todo, uma vida de oração. O relacionamento com Deus, ele é muito mais importante do que o relacionamento com qualquer pessoa desse universo. O nosso tempo com Deus é o tempo mais precioso que nós podemos ter. E damos muito burradas na nossa vida, muita cabeçada em lugares, porque nós não oramos, irmãos. Não pedimos direção do Pai. Tomamos decisões e depois nós precisamos fazer os remendos com orações, né? Senhor Deus, abençoa porque eu casei errado. Deus abençoa porque eu meti os pés pelas mãos. Eu fiz errado, Senhor. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Louvado seja Deus por isso. Mas não podemos viver pela misericórdia. Temos que viver de graça em graça também. Agradando o Pai. Não esperando que tudo seja a favor, mas prestar-lhe um culto agradável com a nossa vida. Ter prazer na comunhão do Pai. Quando a coisa está para desabar, aí nós oramos.
Amém. Neemias nos ensina a orar. Diz que ele ora por ele ora pela nação, ele ora pelo povo, ele confessa o pecado da nação. Possivelmente a nação não estava confessando seus pecados. Um coração duro, odiando os babilônicos que destruíram tudo até hoje. Ou seja, com o coração, a nação inteira odiando o inimigo. Mas Neemias estava intercedendo. O profeta Daniel também fez a mesma coisa também. Daniel também orou pela nação, quando a nação não queria nada com Deus. Tanto é que nós temos um salmo nas Escrituras, que a nação, quando volta, estava querendo esmagar ainda os inimigos. Não voltaram quebrantados. Não voltaram tratados. Eu creio no poder da oração. Mateus 6, versículos 5 a 8, diz assim: e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Amados, não devemos orar até Deus nos ouvir. Não é nossa insistência que vai mudar o coração de Deus, mas nós devemos orar até que nós sejamos capazes de ouvir a voz, a direção de Deus. Porque quando nós oramos, nós não mudamos a vontade de Deus. Deus não fica bonzinho porque você ora. Não. Não. A nossa oração meramente cumpre o propósito de Deus. Era para aquilo que Ele estabeleceu aquele tempo. A nossa oração não muda a vontade de Deus, mas a nossa oração muda as nossas vontades. A nossa oração muda o nosso coração. A nossa oração muda os nossos intentos. A nossa oração nos coloca em dependência de Deus. A nossa oração nos faz render ao eterno, nos faz adorar o eterno. Não vai mudar a vontade de Deus, mas vai mudar aquele que ora. E por ser propósito de Deus curar, por ser propósito de Deus restaurar, por ser propósito de Deus levantar, Ele opera. Mas a oração não mudou a vontade do Senhor. Mas todo o povo que orou teve a sua vontade mudada. Se a vontade era pecar, esse povo começou a santificar. Se era um povo independente, começou a depender de Deus. Se era um povo altivo, começou a se humilhar. A oração faz-nos voltar para Deus. E conhecermos o coração do Pai, mas fazer sua vontade. Enquanto a vontade do Senhor começa com nossas vidas. Então Ele diz, era isso que eu queria. Então Ele derrama a bênção. Então Ele ministra. Então o amor dele que já estava inclinado a nós é derramado. Ele diz assim, eu não mudo. Eu não mudei. Eu não mudarei. Continuarei manifestando o meu amor. Quando as notícias são más, não adianta você se achar o durão. Você precisa se quebrar. Você precisa chorar. Amados irmãos, a realidade da nossa nação era para andarmos de um lado para o outro, batendo no peito e lamentando a situação do nosso país. Onde chegamos? Onde chegamos? Onde chegamos? Era para chorarmos. Deus, por que deixamos chegar a ação a esse ponto? Por que não oramos antes? Por que nós não jejuamos antes, Senhor? Por que não deveríamos estar envergonhados? Todos nós, meus irmãos, pelo estado da nossa nação, mas não fazemos isso. De maneira altiva, cada um permanece como está, fria, calculista.
Pelo menos o meu eu salvei. Quando tem uma enchente, cada um corre para a sua casa e salva o que é teu. Mas pode ser que tenha alguém que não tenha tempo de salvar os seus. E ninguém se importe. O sentimento que vemos é esse. De que não estamos importando com o que está acontecendo com a nação. Pastor, mas são os ímpios que são assim. A igreja é responsável pelos ímpios. Se eles não ouvirem a palavra do Senhor e não forem alertados, nós somos responsáveis, sobre nós cairá o juízo. Se nós não nos envolvemos o suficiente para lamentar, chorar, para jejuar, ou seja, um compromisso intenso de comunhão com o Pai, de querer o alimento do céu mais do que tudo. O pão nosso de cada dia Ele nos tem dado, todas as nossas necessidades. Mas nós vamos dizer para o Senhor, eu quero o pão do céu. Eu quero a direção do céu. É um tempo de jejum. E a oração, demonstrando a nossa completa dependência, é uma entrega do coração a Deus. E Neemias termina o texto, não lembrando a Deus que Deus tem ouvido, porque Deus escuta muito bem. Não mandando Deus esticar a mão, porque as mãos dele jamais esteve encolhida. Mas ele diz que as nossas iniquidades, que faz separação de nós e o nosso Deus. Por causa do nosso pecado, clamamos e ninguém ouve. E diz assim, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que agradam temer o teu nome. Quem quer agradar o Senhor? Quem quer agradar o seu Senhor? Será ouvido no seu clamor. Quem quer mais a comunhão do Pai do que as bênçãos do Pai, vai ter não somente o colo do Pai, mas as bênçãos do Pai também. Convido você a baixar sua cabeça nesta manhã e orar pela sua nação. Nos próximos dias nós vamos declarar mais uma vez a independência da nação. Independência é morte. Enquanto dependermos de Deus, nós vamos viver. Enquanto a nossa nação for soberba, altiva, achar que dá conta de sair da situação sozinha, ela vai se afundar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pai, nós colocamos o Deus diante do Senhor, a nossa vida e a vida da nossa pátria. Desperta o nosso coração para te buscar nesses dias, para lamentar, para chorar, para jejuar, para buscar o Senhor em oração profunda, ó Pai. Que tenhamos um tempo profundo com o Senhor. Por isso, ó Deus, tira toda a agitação deste mundo. Nos ajuda a desligar daquilo, ó Deus, que muitas vezes está no automático. Está nos conduzindo para longe do Senhor. Muitas vezes, ó Deus, o nosso coração está gelado. Tudo está indo mal. E nós não percebemos. Que não sejamos como nos dias de Noé, quando não perceberam que aquele barco estava sendo feito, que por 100 anos havia uma voz profética clamando, até que a porta da arca se fechou. E a tua palavra diz que o dilúvio levou, que a nossa nação não seja levada. Que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem falado, que nós possamos reagir. Ao invés de escolher, ó Deus, o tempo para a crítica, que nós separamos esse tempo para um clamor. Um clamor. Se a nossa casa, se a nossa geladeira, se a nossa despensa está cheia, é graça do Senhor. Não deixe, ó Deus, que aqui o nosso conforto, que as nossas necessidades supridas, nos anestesie a ponto de não nos importarmos com a nossa nação. Perdoa, Deus, os pecados da nossa nação, perdoa os nossos pecados. Aviva a tua obra em nossos dias. Acorda a tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Presbítero Adilson.
Bom dia a todos, meus amados. Estamos abrindo a escola dominical, aproveitando essa oportunidade de conhecer mais a palavra de Deus e que possamos caminhar mais e mais em sua direção, meus irmãos. As nossas salas, esse momento para continuar aprendendo mais com nossos professores que prepararam essas aulas. Peço aos irmãos que se levantem e podem caminhar às suas salas.